Olá a todos e todas, eu sou Júlia Andrade, fundadora da Ativa Educação. E eu sou a Daniele, também sou coordenadora da Ativa Educação e professora do Fundamental 1. Estamos aqui numa ótima conversa de como as aprendizagens visíveis apoiam o dia a dia do professor sem criar mais demanda para o professor. E acho que a pergunta de fundo aqui é como a gente pode experimentar, inovar e fazer um pouquinho diferente do que a gente já faz, sem isso significar um trabalho extra muito grande para nós, professores, adaptarmos o conteúdo e não saber nem por onde começar. A ideia das aprendizagens visíveis é exatamente, e as ferramentas, especialmente das rotinas de pensamento visível, é apoiar o que a gente já faz em sala de aula. Vale retomar aqui que elas são resultado de uma pesquisa de mais de 50 anos do Projeto Zero, que lá da Faculdade de Educação de Harvard, Estados Unidos, que trabalhou exatamente com a observação de muitas salas de aula reais para saber quando que nessas salas de aula havia engajamento e participação autêntica e quando que os professores apoiavam os estudantes a não só aprender um conteúdo, mas a aprender sobre seu próprio pensamento, ganhando essa ferramenta de pensar o próprio pensar de maneira individual ou coletiva. E eles olharam muito as salas de aula da matemática, da linguagem e foram sistematizando essas práticas como rotinas de pensamento visível. Tem desde aquelas que todo mundo já viu e já conhece, como um mapa conceitual, e eles sistematizaram uma rotina de como a gente ensina a construir mapa conceitual, com os verbos chaves, né, nessa construção, para apoiar qualquer estudante a desenvolver um mapa conceitual, até rotinas assim, para olhar bem de perto, para pensar com uma evidência, para formular uma pergunta, para escutar ativamente o colega. Então, a gente falou aqui alguns exemplos já de rotinas e vamos falar outras, mas a ideia do Projeto Zero foi organizar o pensamento coletivo docente em práticas que estão ali sistematizadas a partir de muitas observações em salas de aula real. Então, quando a gente se depara com elas, a gente tem uma sensação, nossa, eu já vi alguma coisa assim antes. Nossa, eu já experimentei alguma coisa assim antes. Sim, porque veio justamente de salas de aula real. Mas, Dani, quando a gente se depara com uma que é até simples, né? Como vejo, penso e pergunto, ou que eu vejo, que eu imagino, o que que os professores normalmente questionam e falam assim, puxa, será que eu posso experimentar isso mesmo ou não? Que dúvidas que mais acontecem, que dúvidas que a gente mais recebe sobre por onde começar? Eu acho que a dúvida que é mais latente entre os professores é tentar usar essas rotinas nas diferentes salas de aula com as diferentes faixas etárias, né? E aí, dependendo da idade dos alunos naquela sala de aula, muitos professores ficam com medo de fazer as adaptações que seriam necessárias para aquela faixa etária. Eu percebo assim que, na verdade, eles têm medo de não usar do jeito que está posto, por exemplo, na explicação que está dentro do projeto Zero, Um né? É protocolo, né? Porque vem um protocolo protocolo. dos E verbos que você usa, das perguntas que você faz. isso. E dependendo da faixa etária, algumas perguntas, elas são mesmo um pouco difíceis da criança poder, né? Principalmente no Fundamental 1. Então, se você pega uma criança de primeiro ano e uma criança de quinto ano, elas são tem uma grande distância entre elas. E aí são necessárias pequenas adaptações, pequenos modos do professor conduzir isso, e aí eles se sentem um pouco perdidos com isso. Será que se eu mudar alguma coisa, eu não estou mais fazendo uma rotina de pensamento? Ou ainda, será que se eu fizer alguma adaptação, deixou de ser uma metodologia ativa? Então, são essas as questões que os professores trazem, às vezes, como um receio de aplicar isso em determinada faixa etária. Bom, o que os próprios pesquisadores do Projeto Zero falam é que a gente pode, sim, no começo, se apoiar no protocolo da rotina para a gente ganhar mais segurança e entender o que a gente está querendo, então ter clareza do nosso próprio objetivo, mas que a gente deve adaptar. Então, por exemplo, a Vejo, Penso e Pergunto, See, Think, Wonder em inglês. Ela está estruturada dessa maneira. Olhar bem de perto uma imagem. O que que eu vejo? O que que eu sou capaz de descrever? Daí, tornar visível para você o que que você pensa a partir do que você vê, né, que tipos de pensamento te ocorrem, como aquilo se conecta com seus conhecimentos prévios, que memórias e hipóteses começam a passar na sua cabeça quando você olha aquela imagem.
E aí, por fim, o que que você pergunta ou imagina a partir disso? Então, que perguntas você faz para a imagem, sobre essa imagem, para fazer você saber se é mesmo que você pensou ou não. Mas numa primeira vez que a gente faz essa rotina, por exemplo, todas as vezes que faço pela primeira vez com adultos ou com crianças, o mais importante a inaugurar no início é o que que você vê e o que você imagina. O que você está vendo nessa imagem, então, me descrever, né? Apoiar os estudantes realmente a descreverem primeiro, antes de sair já deduzindo o que é, e aí, em seguida, o que que eles imaginam ser aquilo? E aí vem livre, perguntas, pensamentos, associações, e no primeiro momento vem tudo misturado. Porque é mais importante, na minha avaliação, no primeiro momento, criar essa vontade de participar e esse pensamento coletivo, e o professor ir apoiando e dizendo assim: Ah, que legal que você disse isso, e o que te faz dizer isso? Daí a pessoa tem que detalhar um pouco mais. Aí depois você pergunta, mas quem que se conecta, amplia ou modifica o que foi falado anteriormente? Quem traz uma outra ideia sobre essa imagem? É mais importante o professor ir criando essas mediações para criar uma cultura de participação do que se ater ao certo e ao errado. Mas também essa é uma confiança que a gente ganha aos poucos, né? Então, eu entendo a hesitação e aconselho a sempre simplificar. Simplificar no sentido de ver qual é a essência do pensamento que tem que ser impulsionado e se apoiar nele, mais do que fazer um exercício de livro didático. Porque tudo que as rotinas de pensamento não podem ser é um exercício mecânico e tarefeiro, que, no mau sentido, decompõe o pensamento para ver se está certo ou errado. Elas não têm um certo e um errado, elas apoiam um pensamento de tipo mais profundo, não é isso, Dani? Não é isso que você faz na sua sala de aula? Eu acho que a preocupação ali inicial é criar um ambiente na sala de aula onde todo mundo se sinta confortável para poder dizer, né, aquilo que está vendo e o que está pensando. Dani, então se isso que eu estou falando é assim, conta pra gente, retoma. Você tem dois posts maravilhosos, acho que você tem três posts no nosso blog, mas você tem dois posts maravilhosos contando de práticas com rotina de pensamento. Tanto a Vejo, Penso e Pergunto, como o Cabo de Guerra. E eu queria que você contasse um pouquinho como foi assim, a sua primeira vez, como você ganhou coragem de experimentar pela primeira vez, porque está lá contado o seu passo a passo, mas não é contado esse frio na barriga que você teve para ter coragem e adaptar. Então, talvez você contar essa história que foi vivida na sua pele pode ser uma maneira interessante de compartilhar a experiência e até de dar sentido ao texto que você já escreveu. Eu acho que uma coisa que ajudou bastante, Ju, foi ter vivido a experiência de ter feito as rotinas de pensamento como aprendiz, né? Eu como estudante. Então, o professor ter passado por isso, eu acho que fez muito sentido para mim. E Aí aí, tem que vir para os cursos da Ativa fazer junto, né? Aí vai ter que vir para estudar com a gente para poder experimentar antes de fazer. então, como eu já tinha vivido isso, tinha feito muito sentido para mim, eu queria trazer isso para a sala de aula, né? Eu vi que deu certo, fez uma diferença enorme no meu modo de enxergar o meu próprio aprendizado, e eu queria que meus estudantes vivessem isso. Mas a minha preocupação era que era uma coisa tão maravilhosa para mim no início que eu queria um plano de aula muito mirabolante. Então, eu queria que a rotina de pensamento fosse a cereja do meu bolo, do meu planejamento. E aí, acabava não dando certo, porque a rotina da sala de aula, a pressão pelos conteúdos, pelo uso do livro didático, então isso acabava me deixando um pouco, faltava um pouco de confiança para poder aplicar, né? E aí, um dia, a gente precisava introduzir um livro novo na leitura das crianças do quarto ano, e eu resolvi fazer um Vejo, Penso e Pergunto com a capa do livro, sem nenhuma cobrança, sem registro, sem nada, de maneira oral, né? E aí eles foram trazendo os elementos, eu fui ganhando confiança, e isso me deixou muito feliz na época, porque o envolvimento deles com a leitura melhorou muito a partir dessa experiência, só com a capa do livro, né? Eles ficaram muito curiosos, porque eles começaram a elaborar perguntas, eles começaram a buscar evidências no que a capa do livro trazia, e aí isso foi engajando eles depois na leitura do livro, e aí eles falavam, olha, o que eu tinha pensado não era bem assim. Ou ainda o outro trazia,
Nossa, olha, eu pensei e realmente era, né? Se concretizou aquilo que eu tinha imaginado e pensado. Então, de Então, novo, né? Uma rotina super simples, numa situação super simples e corriqueira que a gente faz toda vez. é, Apresentar uma nova leitura, apresentar uma capa de livro. Você aplicou ali a rotina Vejo, Penso e Pergunto contextualizada e colheu engajamento e pensamento ativo que melhorou a motivação na leitura. melhorou a motivação deles e a minha confiança depois em conseguir trazer essa rotina mais vezes para a sala de aula e aí ir ganhando não só confiança, mas conseguindo usar ela de maneira mais sistemática e mais proveitosa para o que eu estava querendo trazer para eles de aprendizado. E agora a gente vai deixar aqui hashtag a dica do blog, que daí tem a rotina que a Dani fez um dia trabalhando leitura do jornal, que foi o jornal Joca. Tá lá Foi. toda sistematizada em uma aula, todo o trabalho de leitura, com Vejo, Penso e Pergunto na entrada e depois aprofundando a leitura até chegar em hipóteses finais, que daí já foi a Dani confiante, conduzindo uma aula inteira com a mesma rotina para sistematizar, inclusive, uma leitura de jornal. Maravilhoso. Bom, está curtindo nossa conversa aqui? Deixa seu comentário, sua pergunta, nos segue, marca ali o sininho para você receber notificação e a gente quer transformar esses encontros, essas colaborações com professores, num momento de pensamento coletivo. Então, deixa sua pergunta, sua ideia e a gente também chama você para vir aqui conversar com a gente.